Conforme envelhecemos, é muito comum surgirem algumas alterações físicas, eventualmente até umas alterações de memória, né? Muito se fala de dores no corpo e problemas de memória. Ah, isso é coisa da velhice, né? Isso é coisa da idade. Mas será que velhice é doença? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Fontana, sou médico psiquiatra. Eu sou Thalita Fernandes, psicóloga. E hoje falamos aqui no nosso canal, que se chama Nosso Mundo Psi, onde falamos dos mais diversos temas da saúde mental. Então, se é a sua primeira vez por aqui, convidamos para você se inscrever no nosso canal e, se você gostar do vídeo, deixa a sua curtida. Será que velhice é doença? Esse tema veio muito à tona depois que o 11º edição da Classificação Internacional de Doenças, o CID-11, que vai ser traduzido para o português e entra em vigência no ano que vem, de 2022, foi colocado o diagnóstico, né, um código para a velhice, ou seja, talvez sugerindo que a pessoa que está com uma certa idade tem uma doença somente por ter uma idade avançada. E surgiu essa discussão, né? Será que realmente ficar velho é ficar doente? Então aqui no vídeo de hoje vamos tentar responder essa questão. Olha pessoal, a gente vai trazer alguns dados aqui, justamente para tentar responder essa pergunta, tá? Então no final a gente vai falar a nossa opinião, primeiro a gente vai explicar alguns conceitos que existem com relação ao tema do envelhecimento, né? Do envelhecimento da população em geral. Existem duas palavras que utilizamos em medicina, em saúde, que trazem conceitos diferentes, tá? A primeira palavra se chama senescência. Tá? O que seria a senescência? A senescência seria um processo natural de envelhecimento ou um processo esperado de envelhecimento ou ainda, talvez, um envelhecimento saudável, ou seja, aquelas alterações que o ser humano vai tendo ao longo da vida, seja no corpo, seja no cérebro, que entendemos que faz parte do processo de envelhecimento. Afinal, não somos seres eternos, né? A única certeza que existe para o ser humano é justamente a morte, né? Então, de um processo de uma pessoa com muita vida até uma pessoa que está sem vida, você vai tendo esse processo de envelhecimento ao longo dos anos, tá? E esse processo chamamos de senescência. Então, senescência seria o envelhecer sem doença, tá? E qual nome seria o envelhecer com doença? Esse nome se chama senilidade. Então, senilidade seria você envelhecer e ter uma doença, né, muitas vezes relacionada aí com a sua idade, mas não que o envelhecimento seja uma doença, entenda. Se você tem 70 anos, por exemplo, e você tem um desgaste no seu joelho, né, uma artropatia ou qualquer outra doença ortopédica, tá? Será que aquilo é coisa da idade? Talvez não, porque muitas pessoas com essa mesma idade podem não ter o mesmo problema do joelho, mas um fator de risco que você tem para ter desenvolvido esse problema no seu joelho é a idade, visto que pessoas com 20, 30 anos dificilmente vão ter um problema nas articulações, né, na cartilagem das articulações, porque elas são muito jovens ainda, né? Então geralmente esse desgaste ele vai acontecendo ao longo do tempo, ou seja, você tem uma doença que um fator de risco seria a idade, e aí sim, a idade sim é um fator de risco para muitas doenças, como por exemplo as demências, né? As demências, elas geralmente acontecem com pessoas mais velhas, depois de 60, 70 anos, tá? Mas entenda que não é o processo de envelhecimento, e sim o fato de você ter mais idade. E um outro tema que eu ouço muito falar, né? As pessoas falam muito, familiares de pacientes, né? Aquela pessoa que já está com uma memória não tão em dia, está um pouco desatento, um pouco esquecido
né? Será que isso é coisa da idade? Será que é comum ficar mais esquecidos aí conforme a gente vai envelhecendo? Aí eu vou convidar a nossa neuropsicóloga aqui para falar um pouquinho sobre esse tema. Tudo bem. É comum, sim. É comum a velhice ter essas mudanças. A gente fala de mudanças na esfera cognitiva. Como o Thiago mesmo falou, na velhice, no envelhecer normal, nós já temos algumas alterações biológicas. O nosso sistema, ele passa a funcionar um pouquinho pior de forma geral, porque as células envelhecem. E isso acontece com o nosso sistema nervoso também. E aí, um dos principais aspectos, uma das principais mudanças que vem com o envelhecer é a redução da velocidade de processamento das informações. O que isso significa? A pessoa tende naturalmente a ficar um pouco mais devagar, mais lenta para ler, para compreender informações, a memória para se recordar de fatos, ela fica um pouco mais lenta para reagir, até do ponto de vista motor mesmo. Então essa lentificação é um processo natural e que muitas vezes a gente percebe na memória também. Há um outro aspecto ainda do ponto de vista cognitivo que acontece nessa mudança natural do tempo e do envelhecer, que a pessoa começa a ter um pouco mais de dificuldade de flexibilizar, de alternar. Então, fazer duas tarefas ao mesmo tempo tende a ficar mais difícil. Essa adaptação também vai ficar mais lenta, mais demorada. Bem, eu estou falando aqui um pouco da esfera cognitiva, mas acho que a gente não pode deixar de falar de muitas mudanças psicossociais que vêm com o envelhecer. E aí entram, por exemplo, a pessoa passa a precisar lidar com a mudança do corpo dela, a imagem corporal, né? Começam a surgir rugas, o cabelo muda, o tom, ela lida com uma série de mudanças do próprio corpo, ela lida com a mudança dos papéis sociais, vem a aposentadoria, representa o final da vida produtiva da pessoa. Muitas vezes os filhos começam a sair de casa e formar as próprias famílias, e aí a pessoa precisa lidar também com essa nova configuração. A gente vê nessa fase da vida muito mais o luto, a perda, porque começa a ter a questão de falecer amigos, cônjuge muitas vezes, e a pessoa passa a ter mais noção ou entrar mais em contato com o que nós chamamos da própria finitude, que é uma fase da vida em que a pessoa pensa mais, se conecta mais com o fato de que pode morrer. Isso é algo, como o Thiago falou no começo, todos nós, vai acontecer, né, com todos nós, mas nessa fase parece que a gente se depara com isso de uma forma um pouco mais próxima. Acho que é exatamente isso, né? Essa proximidade, né, do fim, né? É aquela história, né? Se você está mais próximo do fim, você olha mais para ele do que quando você está distante dele, quando você é jovem, né? Eu acho que a complexidade que existe no envelhecimento é justamente isso. Não é só uma questão orgânica, é uma questão psicológica, social, né? A questão da aposentadoria é muito importante, né? Perda de pessoas queridas. Então, é um tema muito complexo, tá, pessoal? O que eu acho, né? Que eu acho que, na verdade, o que nós achamos aí sobre o envelhecimento, tá? Envelhecer pode sim ser saudável, tá? A gente, né, conhece pessoas, temos pacientes aí com 80, 90 anos, que são pessoas super saudáveis, são pessoas que não têm alterações que tirem a independência dessa pessoa. Eu acho que esse é um tema interessante. A partir do ponto que a pessoa passa a ser dependente dos cuidados de uma outra pessoa, seja por uma questão física, né, seja por uma questão psíquica, aí sim a gente está começando a falar de uma doença mesmo, né? A pessoa ela não tem mais aquela independência. Agora, conforme a pessoa ainda tem a sua independência, né, ela consegue se autogerir, é lógico, um pouco mais lento, um pouco mais tranquilo, né? Você não espera que uma pessoa de 70 anos faça o número de tarefas que alguém com 20 anos faz. Mas talvez seja essa a ideia. Talvez seja essa a ideia, né? Você precisa desacelerar, né? Em algum momento. Então, eu acredito que o corpo ele vai mostrando isso para você. Você passa a ser mais
seletivo. Isso já acontece com 30, 40 anos, né? Não precisa chegar aos 60, 70 anos, né? Do ponto de vista psíquico, nós falamos que com o envelhecer, a pessoa tende a ter muito mais sabedoria, colocar energia, canalizar a energia dela, concentrar naquilo que precisa, né? E não em tantas coisas diferentes. Então, a gente está falando aqui de alterações naturais que acontecem com o envelhecimento. Quando a gente fala disso, nós falamos sim de declínio, mas não é só isso. A gente quer destacar aqui também que tem muito o aumento de muita sabedoria, de muita canalização de energia. Isso também tem muitas coisas boas nessa fase também, né? Falha, né? Se eu pegar pessoas muito experientes, aí não tem melhor aprendizado do que falar com alguém mais idoso, sábio, com muita experiência de vida, né? Mas legal, pessoal, então a nossa opinião é essa. Agora, com o envelhecimento pode surgir doenças mentais, né? Já que aqui falamos da mente, tá? E uma das principais doenças mentais que surgem aí com o envelhecer são as demências, né? E aí sim estamos falando de doença, não é o esquecimento da idade, realmente é uma doença, tá? Mas a gente vai ficar por aqui nesse vídeo, já falamos bastante hoje, e esse tema a gente vai passar a falar no vídeo da semana que vem. Então a gente vai fazer uma série aí sobre demências, né? Vamos falar também sobre doença de Alzheimer, então fique ligado aí que a gente está começando uma série sobre o envelhecer, né? E também sobre as demências, tá? A gente fica por aqui, eu te agradeço aí a atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, peço que deixe a sua curtida, isso ajuda a gente, tá? Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Até mais!